Olá, candidatos! Olá, seguidores! Tudo bem? É um prazer estar com vocês novamente. Demoramos um pouco do último episódio para este, porque estávamos preparando um episódio especial, muito especial. E com muito prazer, convidamos uma pessoa que está conosco desde o primeiro momento que criamos no Instagram, desde que a gente não tinha nenhum seguidor. Inclusive, acho que os meus primeiros 500 seguidores vieram da página dessa pessoa. E, enfim, né? Chegamos nesse momento, sempre quis gravar esse episódio com ela, porque ela ajuda muito. Ela, nossa, faz a total diferença na vida de todos os nossos alunos, todos os nossos assessorados e de milhares de pessoas pelo Brasil, não só na questão de militar temporário, mas ela também cuida de muita gente da PM, PF, PRF, todos os concurseiros, né? Porque o militar temporário, ele é um concurseiro, só que ele em alguns casos não faz prova, mas ele participa de um processo seletivo, ele tem um edital, ele está ali concorrendo, né? Mas a doutora Juleika Patrícia, a CEO do Instagram, advogada dos concurseiros, conhecida nacionalmente, até internacionalmente, porque até nas viagens dela ela encontra os alunos, os clientes dela. Enfim, ela está muito conhecida, bombando mesmo. E é muito bom ter essa parceria com a doutora Juleika Patrícia. O escritório dela fica em Recife, minha terrinha natal também, ela é da terrinha. Vocês vão ver que esse podcast vai ser a troca de sotaque aí, ó. Sensacional. Vocês adoram, né? Então, assim, chamei a doutora Juleika. Ela atua em Recife e no Brasil todo, mas esse tempo ela veio fazer algumas, como é que fala no mundo jurídico? Diligências. Algumas diligências aqui em Brasília, porque ela tem muitos processos por aqui, né, gente? Então, com muito prazer, eu convidei a doutora Juleika. Seja bem-vinda, doutora Juleika. Obrigada, minha querida. É um prazer também. É lindo ver a sua trajetória. E é um ramo que precisa de informação. Então, você vê que tem muita gente falando sobre o concurso, muito cursinho falando sobre o concurso, Sim. mas a gente vê que é uma área que é importante, que são Uhum. cargos extremamente importantes, que também são bons salários, então, É, fora que enriquece carreiras, currículos. Então, a questão do temporário é uma questão que realmente está vindo aí com força, com é. a visibilidade que a Tarcísia e o seu Instagram tá dando. E cada dia mais eu tô encantada com tudo e o crescimento, né? Então, Isso. realmente eu vejo que é uma tendência essa questão do temporário, até mesmo para quem tá aí, realmente já sabe o que quer do concurso, Uhum. mas que você quer passar um tempo, um período, para ver se realmente você se interessa e você quer mesmo a seguir aquela carreira. É. Então, também tem essa vertente, fora que é estudo. Então, estudo, conhecimento, currículo, isso aí. Hoje mesmo estava conversando com uma candidata da Polícia Federal e ela falando que na PF agora ela teve uma promoção e justamente o desempate do que seria essa Aham. promoção Aham. foi um conhecimento que ela tinha de um cargo anteriormente que tinha sido temporário. Então, Que como ela já tinha aquela legal. experiência, acabou que ela foi quem ganhou essa promoção dentro da Que Polícia Federal legal. por causa dessa experiência anterior. Que Então, acabou que legal. agregou muito, né? Agrega. Então, Eu sou suspeita a falar, né? Porque eu fiquei 8 anos na Força Aérea e, tipo assim, tudo que. A profissional que eu sou hoje, né? No trabalho que eu estou hoje, foi graças à minha experiência, né? Que eu tive lá. Não só a experiência mesmo assim do currículo, mas como tratar pessoas, como me portar em certos ambientes, como respeitar o mais antigo, porque a antiguidade em todos os lugares, não tão forte como hierarquia dentro do militarismo, mas em todo lugar tem a antiguidade. Tem a pessoa que entende mais do que você, tem a pessoa que está trabalhando lá há mais tempo que você. Exemplo, se eu for falar do ramo do direito e dos concursos militares, óbvio que a doutora Juleika é milhões de anos mais antiga que eu, se formos falar de militarismo. Então, o bom de você servir um tempo como temporário é você ter essa visão. Se você realmente já quer, né, seguir carreira policial, seguir carreira militar, e você está estudando, você também trabalha ou já trabalhou, dependendo da idade, até o limite, né, aumentou bastante o limite de idade para alguns concursos de Polícia Federal, de Polícia Rodoviária Federal. E aí você tem essa experiência como militar temporário, você é bem remunerado porque é um salário 3, 4 vezes maior do que a média salarial brasileira. Você já vai ter aquela convivência, já vai entender melhor do ambiente militar,
Óbvio, né, que Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas tem uma diferença ali do militarismo em si, né? Não pode nem falar que tem muito militarismo na PF, por exemplo, mas você vai ter essa visão, né? Essa visão de Forças Armadas, de PM, de PF. Então é muito legal, eu acho assim. A concorrência só aumenta, né, doutora? Porque desde que eu entrei, tem 2 anos que eu tô com essa página, que eu faço assessoria, e a minha assessoria eu comecei com, sei lá, 5 pessoas, hoje a gente tem quase 100 pessoas. Então, a concorrência vem aumentando, porque a visibilidade é maior e é visto como uma grande oportunidade mesmo. É tipo um degrau para você ir ali, passar um tempo, ter um tempo tranquilo, porque todo mundo sabe que, né, que é um concurso, qualquer concurso você vai ter uma tranquilidade. Você vai trabalhar muito, mas você tem o feriado garantido, você tem entra tal hora, sai tal hora, fora os dias que você está de serviço, está em alguma missão para o militar, mas você tem aquela tranquilidade ali durante os 8 anos, que é o que a maioria dos meus colegas, né, e inclusive eu também, a gente passou esse tempo estudando, eu fiz faculdade, pós-graduação, estudei para concurso, aí veio pandemia, eu fiz menino, parei de estudar para concurso, depois saí. Mas tem muita gente que durante os 8 anos, até mesmo antes de completar, já passou em outro concurso. Porque tá com aquela tranquilidade, entendeu? O seu salário tá caindo todo mês, dia primeiro do mês, primeiro dia útil do mês, como qualquer servidor federal. É um tempo que você tem para realmente, vou estudar porque eu quero ir para a PF. Então, eu vou ficar aqui como militar temporário, vou estudar para a PF. Você vai ter um valor ali, sua remuneração, para você pagar um bom cursinho, porque cursinho bom é caro. Fazer, né, comprar material, enfim, você vai ter um suporte muito bom para isso. E pode ter certeza que muita gente faz isso. Então, desde o momento que eu chamei a doutora Juleika e a gente fez essa parceria, eu já sabia que o público dela era o meu público é o dela. Por quê? O pessoal que está com ela, que não passou, pode vir, pode tentar temporário, Sim. depois continua estudando para passar, e se precisar da ajuda dela, vai entrar. E o pessoal que também já está como temporário, vai estudar, pode sim fazer o concurso, e precisando também da ajuda da doutora, vai chamar. Inclusive, no processo seletivo de temporário, a gente vê que tem aumentado muito a questão de liminar, a questão de recurso administrativo. Por quê, né? São vários motivos que levam a galera a precisar disso. E vamos falar um pouco de cada um hoje, porque a doutora tem uma vasta experiência com esses motivos. É o trabalho que ela faz no escritório dela, né? Não só de militar temporário, mas de todas as outras forças e concursos, né? Então, a advogada dos concurseiros está aí para ajudar vocês em qualquer questão de exame, documentação, questão. Aí eu vou deixar a doutora falar mais, deixar ela se apresentar, falar do trabalho dela, do escritório, para vocês entenderem melhor. Então, eu considero esse episódio um episódio muito importante, porque se você não fez, se você nunca precisou de um recurso ou de uma liminar, em algum momento, por um deslize, por uma falta de atenção, qualquer coisa, você pode precisar. E com esse episódio, conhecendo uma pessoa, né, que já é reconhecida, que tem milhões de casos de sucesso, você já tem ali com quem contar, pelo menos, vou ver aqui com a doutora Juleika, com a equipe dela, o que é que eu posso fazer. Enfim, é muito bom ter o conhecimento de pessoas que podem nos ajudar, porque o processo seletivo, ele é muito longo. Por exemplo, o da aeronáutica que a gente está agora, 1 ano de processo de edital, é 1 ano. Então, em 1 ano, você para a sua vida para fazer só o processo seletivo? Não. Em 1 ano você está trabalhando, você está estudando, você está cuidando do seu filho, está cuidando da sua família. Aí você pode perder uma data, você pode esquecer de colocar um documento ou colocar errado, você pode fazer um exame errado. Então, a probabilidade de você precisar de um recurso, de você precisar de um liminar, é muito alta. E por isso que chega tanta gente para fazer isso com a senhora, né? Então eu vou deixar a senhora se apresentar, falar mais sobre. Porque sabe como é que é, né? A gente lá de Recife tá tagarela. Quando começa, meu filho, não para. Vem o assunto e aí o roteiro sai do roteiro e fala assunto e mistura. Mas enfim, vai dar certo. Doutora, então deixa a palavra com a senhora. Então, você falou uma coisa importante sobre de que pode ser que aconteça aqui do candidato, né? Uhum. Perder uma data ou se atrapalhar com o envio de documento de algum tipo de tribunal, por exemplo, certidão. Acontece muito, pessoal. Nossa, Ali demais, se certidão. atrapalhar com as certidões. É uma certidão do local que residiu de tal época, de tal tribunal, é estadual, é um municipal, é federal. Então, mas não é somente isso. Não seria somente a atenção em relação ao candidato. Também se tem a questão
de que algumas bancas e algumas examinadoras, porque tem-se também que as avaliações do pessoal temporário não é por uma banca contratada, muitas vezes também é a sim. própria instituição que faz aquela análise, Uhum. que também cometem equívocos. Então, aí é onde está. Que hoje se tem a máxima de que, mas o edital é a lei do concurso. Isso aí foi uma história criada. Isso aí não é verdade. Porque edital não é lei. Para ser lei, você precisa passar por um processo legislativo. Então, o edital não passou por isso. O edital é uma equipe administrativa que elabora. Então, todas as formalidades e todos os itens e tudo que compõe o edital tem que ter vinculação a uma lei, que é a lei que criou o cargo, uma lei específica. Sim. Então, tem que haver essa vinculação. Então, você diz, mas estava previsto no edital. Então, você não concorda com aquilo ali, vai investigar. Uhum. Você vai ver se aquilo ali, ele tá junto, tá em consonância com o que diz, por exemplo, a lei do cargo. O pessoal questiona muito a altura. Então, quando vem a altura, tá, e o que é que a lei do cargo fala? A lei do cargo diz que qual é a altura, porque eu não posso simplesmente dizer, eu vou colocar na justiça porque hoje o acesso à justiça ele está mais fácil, então todo mundo tem a livre informação, então eu vou colocar na justiça. Mas nem tudo a gente vai conseguir ter um respaldo para a gente vencer na justiça. Então, tem que haver aí um bom senso, tanto por parte das pessoas que têm um sonho, que querem correr atrás, mas por parte também dos profissionais do direito. Sim. Porque nem tudo a gente tem como conseguir. E, obviamente, que o advogado ele é apenas um meio, mas ele não tem como garantir resultado porque eu não tenho o poder da caneta. Isso. Então, se eu vou entrar com uma ação para questionar alguma coisa contra o edital, eu sempre vou olhar os aspectos. Então, se o edital ele está com uma previsão de acordo com a lei do cargo, esse é o primeiro ponto que a gente analisa. Depois a gente vai olhar outros aspectos sobre razoabilidade, sobre proporcionalidade. Como é que a gente olha esses aspectos? Exemplo, veio uma fase e colocaram um curtíssimo prazo para entrega de documentos. Ou, por exemplo, aconteceu de você fazer um recurso administrativo por uma questão de saúde. Isso assim, eu vou falar baseado em casos práticos. Sim. Você vai fazer um exame de saúde e você é eliminado por algum motivo. E você entra com o administrativo, consegue reverter no administrativo. De repente, eles te dão 5 dias ali para você juntar aquela documentação ali que faltou. Só que aí o exame não fica pronto com 5 dias. O que é que faz? Não fica. Então, você chegou no impasse, que faltou razoabilidade. Aí, muitas vezes, o candidato que não voltou no recurso administrativo, ele teve 15 dias para apresentar aqueles exames. Não, às vezes um fim de semana, tá? Acontece lá nos nossos editais, um fim de semana. Sai a lista na sexta, tu tem que entregar já na segunda. Aí, detalhe, no final de semana, aí você não conta dia útil. Porque aí você vem na sexta-feira, que você tá com dia útil, aí o sábado e domingo não é útil. Então, como é que funciona o laboratório? Então, acaba que a parte da questão, a questão legal, você vem com a questão também de razoabilidade. Então, tudo é uma... Aí você diz, mas foi porque a banca colocou. Tá, mas você tem que pensar se aquilo ali é justo. Sim. Se aquilo ali, ele tem proporcionalidade, se é plausível. Nossa, Então, gente. são coisas que, assim... Tá passando um filme aqui na minha memória. Isso é porque é a realidade, isso acontece. Isso acontece, então não tem como ser imune. Então, quanto mais você tem informação, que é o que a gente está trazendo agora, informação... Isso. Então, você sabe que se acontecer com você, você não pode dizer, eu tô indo aqui contra uma instituição aqui, contra o Exército, eu tô indo aqui contra a Aeronáutica, eu tô indo aqui contra a Polícia Rodoviária Federal, contra a Polícia Federal. Não. Você tá indo ali contra a razoabilidade, a legalidade, contra princípios administrativos constitucionais. Então, quando você chega num momento desse, você não pode ter medo de se acuar. Principalmente se aquele é um sonho. Se você lutou, se você gastou, porque quando você chega em determinadas etapas como essa, você muitas vezes gastou com coach, você gastou com cursinhos, você gastou com os exames, porque são caros. São caríssimos. Então, muitas vezes o pessoal não tem plano de saúde, então conta aí com a família para ajudar, faz vaquinha e faz rifa. E aí você vem a banca e te dá 5 dias. Existe isso? Não existe isso. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente questiona. Então, óbvio que a gente vai depender do juiz, mas na grande maioria das vezes é uma situação que se é deferida. Então, mas acabou que eu entrei no assunto e não me apresentei. Porque é tanta coisa para falar sobre isso, né? Realmente, é muito interessante. E eu comecei, Tarcísia, no mundo dos concursos como advogada da banca. Então, eu trabalhava na UPE, eu era contratada, também era temporária da UPE.
E nós trabalhamos num concurso muito grande, que foi a Polícia Militar de Pernambuco 2017. Então, foi um concurso onde eu atuei com a banca contra o concurseiro. Mas daí, assim, você tem que fazer o seu trabalho, então não tem como. Então, eu olhava para o outro lado e dizia, nossa, eu tenho que chegar do outro lado que eu acho que combina mais comigo, que é o que eu realmente quero fazer. Então, trabalhei 2 anos com a banca e fui seguir meu próprio caminho do lado contrário, Sim. que é trabalhando com os concurseiros. Legal. Então, a partir daí, eu segui nas redes sociais, Uhum. sempre comunicando, sempre mostrando o que são os direitos, porque não se tem tanta informação. Então, quando a gente vai falar sobre pensão alimentícia, todo mundo já tem noção de que tem como questionar, como que o pai ali que não paga a pensão alimentícia, ele pode ser preso. A gente já sabe também que o direito penal, a gente tem uma noção também ali do geral. Mas sobre o direito do concurseiro, a gente fica ali num vácuo ali que não se fala muito sobre isso. Então, eu vi essa oportunidade de falar sobre isso e de gostar do que eu falo. Porque também tem isso, de você gostar do que fala. Então, quando eu falo com realmente... eu falo com emoção, porque é uma área ali do direito, que a gente trabalha com resgate de sonhos, a gente trabalha com resgate da família, do sonho da família. Porque às vezes envolve ali não só o candidato, não somente o candidato, mas é o pai, a mãe, é a esposa que tá junto, é o filho que perde horas e horas com contato com os pais, ou pai e mãe, para que o pai consiga realizar aquele sonho, para dar uma vida melhor para a sua família. Então, é muito grandioso. E muita responsabilidade também. Sim, muita responsabilidade, porque também tem todo o lado que o advogado ele tem que ter muita empatia na parte psicológica, porque aquela pessoa está abalada, aquela pessoa está sensível, aquela pessoa está ali enfrentando um problema, não é? Porque quando ele vem para mim, ele já vem com um problema. Já vem com problema. Dificilmente alguém tem uma oportunidade... Raramente a gente tem uma oportunidade como essa, a gente está conversando para prevenir. A gente vai trabalhar aqui numa conversa aqui na prevenção. Então, olha a importância disso, né? Eu meio que faço isso. Eu faço isso, né? É uma prevenção, porque quando eu faço uma assessoria focada em ler o edital com a pessoa, interpretar, com a minha visão de dentro também, né? Porque eu já estive também como examinadora na Força Aérea, fazendo as seleções. Eu estou prevenindo as pessoas e tentando o máximo que elas façam tudo certinho, conforme tal edital, para não precisar de nenhum remédio jurídico aí. Aí, a importância, né? Que eu também, igual a senhora, eu amo o que eu faço. Quem já foi meu aluno e sabe, eu atendo véspera de entrega, véspera de tudo. Eu só vou dormir quando eu termino. Já fui dormir 2 da manhã, porque eu penso como você. É uma família, é uma pessoa, tem toda uma causa. Tem um casal lá em Recife que, pra mim, é assim, nossa, eu chego a chorar quando eu penso. A esposa e o marido, né? Ela fez assessoria para ajudá-lo. Ela que entrou na assessoria, porque ele trabalha muito, acho que ele é motorista, é uma coisa assim. Então, ele não tem tempo. E ela entrou na minha assessoria para poder ajudar. No processo anterior, que ele fez a primeira vez, eles venderam o par de alianças para fazer os exames. Só que eles não estavam na assessoria. Não que, só passa quem está na assessoria. Não, mas eles não tinham nenhuma ajuda. Não entrou, ele não conseguiu. E aí, nesse segundo processo, ela falou, não, ainda bem que eu achei você, porque agora eu ainda nem resgatei minha aliança, né? Ele vai fazer de novo. Enfim, ele só não entrou dessa segunda vez porque realmente a pontuação dele estava muito baixa. Da primeira vez ele não entrou porque ele errou com documentação, errou com exames, então ele foi eliminado mesmo. Agora ele chegou até o fim. Ele foi para a concentração final. Ele só não entrou porque não tinha vaga. E aí eu penso, poxa, olha o tanto que você mexe com a vida da pessoa, o que esse processo faz, né? Todos, concurso, temporário, de carreira, realmente você mexe com a família, com o sonho. O casal vendeu a aliança do casamento deles para pagar os exames, entendeu? Então, acho que falta um pouco essa visão também, sabe? Assim, do órgão. Não sei se falta ou se realmente eles vão lá e fazem mesmo aleatório, mas tem que ter sempre o advogado ali para defender, porque quem está concorrendo é a parte mais fraca, né? E acha que não pode, igual. Muita gente pergunta, que é uma pergunta que eu faço para a senhora, quem entra com liminar, quem é liminarista, quem entra com processo, ele é mal visto, ele é uma pessoa, você está fazendo mal, você está entrando contra a força, você quer participar da força já entrando contra a força na justiça. Olha, eles têm medo disso, né? A maioria. Não, se tem aquela situação do subjúdice, a nomenclatura que se usa para quem está entrando ali, subliminar, que é
sob o juízo, né? Que significa. Mas a gente não tem como afirmar se existe uma questão de tratamento diferenciado. Pelo menos das pessoas que eu converso, eu nunca ouvi ninguém trazer um relato de que sofreu algum tipo de abuso ou algum tipo de perseguição por ser subjúdice. Então, eu nunca vi. Legal. Eu acho que vai muito do psicológico da Da pessoa, de pessoa. se intitular como sendo Ah, isso de forma é. pejorativa. É. E que não é. Porque muitas vezes, pelo menos o que acontece na questão dos concursos em si, na parte geral dos concursos, até muito mais do que na questão temporária, né? Tem erros gravíssimos e erros horríveis da banca, da própria, das instituições. Sim, acontece. Um exemplo, assim, que é um exemplo de repercussão nacional e é um movimento que está tá criando muita força, é o das pessoas com deficiência. Então, é uma situação nós estávamos aqui debatendo sobre isso antes de entrarmos no ar, de que nas carreiras militares não se tem essa oportunidade para as pessoas com deficiência. Então, assim, é um atraso, porque eu tenho histórias de PCDs na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Federal, cases, assim, de pessoas altamente qualificadas. Então, pessoas que passam, por exemplo, um teste físico dificílimo, que é um teste físico da Polícia Rodoviária Federal. E eu, por exemplo, que sou uma pessoa que não tenho nenhuma deficiência, eu não conseguiria dar uma volta ali na pista. Na pista. E eles conseguem fazer tudo em igualdade de condições com as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, passam por toda instrução, passam absolutamente por toda academia, e eles são eliminados nos exames médicos por serem deficientes. Exemplo, você é monocular, que é a pessoa que é cega de um olho só e tem uma acuidade visual diferente. Em um olho, no outro olho é normal. Quando chega no exame médico, você vai ser eliminado porque no olho direito você tem uma acuidade de 2400, a acuidade da pessoa monocular. Ora, claro que eu tenho essa acuidade visual diferenciada, porque é o olho que eu sou deficiente. Foi assim que eu me inscrevi. Então, são coisas que não fazem sentido. Entendi. A gente espera que isso aí já, pelo menos a pessoa, o deficiente visual, o monocular, já vem diminuindo a questão das eliminações dos monoculares. Ainda existem, infelizmente. Mas aí o Ministério Público está caindo muito em cima, está entrando com ações para essa classe específica. Acaba que o pessoal que é deficiente físico fica mais difícil o Ministério Público, por exemplo, intervir, porque são questões pessoais. Uma deficiência de um membro inferior, outro é do membro superior. Então, são vários tipos de coluna. Então, tem uma infinidade. Mas, por exemplo, do pessoal que é auditivo, que tem que ser uma perda bilateral. Então, é uma coisa que é documentalmente comprovado ali pela audiometria. A gente está falando do monocular. Isso. Então, acaba que fica uma situação mais fácil do Ministério Público intervir. Então... faço um apelo aqui, quem sabe, né? Vai que chegue. Mas é uma situação que deveria ser mudada. Porque a intenção de trazer as pessoas com deficiência para a polícia, além de contribuir com a sociedade, porque vai contribuir com a sociedade, você está trazendo inclusão. Porque esse é que é o grande ponto. É inclusão. Então, são pessoas que são deixadas à margem da sociedade, que precisam ser incluídas aí. Então, se vai fazer, imagina, olha o quanto de vagas, se você reservar 10%, 15%, imagina quantas pessoas não conseguem participar desse processo seletivo. Então, eu acho, é uma causa que eu defendo, assim, defendo arduamente. Sim. E deveria ser modificada. É verdade. Aí, já falando nisso, né, em relação à saúde, é um ponto, assim, extremamente sensível que, cara, você vai para aquela inspeção de saúde. Eu tenho uma aluna que ela tem uma fobia a jaleco. Ela chega em qualquer consulta a vida dela inteira, ela sabe que eu tô falando dela. Ela tem fobia, ela chega, pois você tiver de branco, jaleco branco, ela já tá com a pressão alta. Nossa. Imagina se a pessoa ainda faz... Ela tem mesmo. Aí ela foi pra inspeção de saúde. Ela teve a pressão alta. Então, tem gente que fica... Só na questão de saber que vai para aquela inspeção de saúde, né? Já fica nervoso. Já fica Tem muita gente que fica inapto por pressão. Agora, a pressão, no momento da avaliação, isso é super questionável. Tem muita jurisprudência sobre isso.
Porque ali realmente a pessoa tá ali É pressão. É tanto que você vai ter que comprovar com mapa. Então, fazer uma Uhum. verificação aprofundada em outros momentos, não naquele. Não Porque ali, naquele, aquele né? nível ali de tensão, de ansiedade, É, é extremo, porque... é, E todo mundo sabe o quão delicado é, é, porque você vai depender ali também do avaliador, né? Então, daquele exato. momento todo ali. Então, Aí tem pressão, tem muitas coisas. Tem coisas assim que eu nunca. Eu falo, gente, não é possível. Tipo, a questão do exame de sangue, né? Eu sempre falo, gente, faça um exame de sangue fora antes, para ver como você tá, como você está. Se você está com colesterol alto, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, faz um hemograma. Porque daí você já vai saber se você precisa tratar alguma coisa. Ah, eu tô com anemia fraca, tal. Já toma ali um ferro na veia, né? Enfim. Eu sempre indico isso, mas as pessoas, né, 1% da população que participa desse concurso vai assistir esse podcast. Então, vai ter 99% que não vai fazer isso. O exame de urina, mesma coisa. Já vi gente perder vaga estando em primeiro lugar porque estava com a urina, com a infecção urinária. E aí veio aquele caso que você falou. Foi lá, fez a inspeção de saúde, ficou inapto com infecção. Tinha uma semana para refazer o exame e tem que refazer lá. Não pode levar um exame de fora, tem que refazer lá. Qual a infecção urinária você vai tratar em uma semana? Tomar o antibiótico, esperar o corpo reagir para depois sair zerado sua urina. Praticamente nenhuma, gente. Então aconteceu com esse garoto lá do sul, ele. Ele foi, tomou o remédio, refez na data que pediram. E aí vem essa questão da razoabilidade que você falou, que eu achei super importante, que tem que ter mesmo nesses editais. E ele continuou inapto. E ele foi excluído. o cenário mais bonito seria que a pessoa pudesse fazer os exames antes, como você Antes, falou, como eu falo. laboratório. A questão é que muitas vezes envolve custo. E a gente Sim, sabe como é a vida do concurseiro, né? Ali tudo muito regrado, sim, tudo muito contado. Então sim. você está querendo chegar em algum, querendo adquirir a sua liberdade financeira. Isso é. Então acaba que prende muito ali, você fica sem alternativa. Tem gente que pode até en- entender a importância e ter vontade de fazer isso e por falta de recurso não consegue fazer isso. É, Mas seria o cenário ideal, né? ideal. Fazer antes, porque aí se tivesse alguma coisa, você teria como resolver. Inclusive, eu tive até dois casos Uhum. que eu sei que você vai dar de situação militar, mas que eu achei assim absurdo. Essa questão de na aeronáutica, por exemplo, o exame ser realizado por eles Sim. e você não ter acesso a esse O exame de sangue, exame. né? Então tá te dizendo aí que você tem aí uma alteração, certo? Você tem alteração. Qual alteração? Cadê essa alteração? Qual é Aham. o acesso que eu tenho a isso? Então a pessoa não tem acesso a nada. Então simplesmente veio o resultado e tá eliminado e ponto. As duas candidatas refizeram esse exame no laboratório e não encontraram absolutamente nenhuma alteração. Então, ficou a palavra de um contra a palavra do outro. O que é que a gente Uhum. faz? Judicializa e pede uma perícia. Judicializa. É. E a gente pede uma perícia técnica, por um perito indicado pelo juiz, um laboratório. O juiz vai mandar para o laboratório para tirar a Aham. prova. Porque, Aham. embora se tenha, no caso, a Força Armada, as Forças Armadas, Uhum. e as instituições, elas têm ali uma presunção de legitimidade em relação Aham. ao que é, Sim. mas a gente está falando de outra parte também que é hipossuficiente, e no direito a gente tem que Isso. equalizar ali, é a balança, né? Então, Uhum. é o sistema de freios e É. contrapesos. É. Então, quando a gente vai colocar ali também o direito de acesso que eu tenho à informação sobre Sim. o que foi realizado o exame, então Aham. você chega ali num ponto ali complicado. É. Então, dificilmente vai vir um juiz que vai ver uma situação dessa que foi apresentada recentemente, que eu fiquei assustada, disse, poxa, tu não tivesse acesso ao documento? Não pode. Você tem que ter acesso a isso aí. Então, como é que isso foi realizado? Cadê o meu Cadê o resultado, meu né? resultado? Não, não existe isso. É. Inapto, ponto. É. Inapto, ponto. Então, inapto, ponto, nada. A gente apaga o Não. ponto e bota uma vírgula. É. Então, vamos pedir para esse Cara, judicial. sensacional, Então, sensacional. assim que funciona. Então, a pessoa tem que estar Sensacional. muito atenta. Então, eu vou, mas é tal órgão. E olha o tamanho desse órgão. Gente, Tá, mas você não pode se curvar a isso. é. Não pode. Agora, óbvio que pode acontecer milhões de situações. A gente não tem como se comparar. É. Ou, por exemplo, a gente não tem como
gerar uma expectativa de que, do seu momento, não tenho como fazer, não tenho recurso, defensoria pública. Defensoria. Defensoria, então, existe, não necessariamente você precisa contratar um advogado, você precisa gastar, você não tá sem recurso, procura a defensoria, procura o Ministério Público. Não, gente, é cada coisa. Olha só. Nossa, lembrando aqui de cada absurdo. Tipo, o garoto, meu aluno também, ele foi na documentação. Aí contabilizou a experiência dele, não contabilizou uns pontos lá que ele tinha direito. Tava na carteira, tava tudo certinho. Que a gente confere tudo antes de entregarem, né? E aí ele de Recife estava concorrendo em Natal. Essa causa seria muito, muito fácil para a senhora ganhar, ó, vê só. Aí ele Recife tá Natal, tá. Daí não contabilizaram, ele foi lá, fez o recurso administrativo, que inclusive a gente fez também com ele, e aí aceitaram. Falaram assim, realmente você tá certo, essa sua experiência tem que ser contabilizada. Então, sua pontuação de 10 tem que ir para 30, que era uma pontuação que colocaria o menino lá em terceiro lugar, vamos dizer. E tinha 3 vagas, então ele entraria. Beleza, foi aceito. Aí saiu lá, no resultado, recurso deferido. Foi aceito. Quando saiu a lista da pontuação, ele continuou com a pontuação antiga. Ele ligou, milhões, não atenderam, não fizeram nada. Ele desistiu. Nossa, realmente é uma causa, potencialmente, tem uma chance boa. Nenhum advogado, Ele desistiu. pode garantir a ação, tá? A gente nunca chega ao ponto de dizer, sim. a gente vai ganhar essa causa. Não pode. Até o Código de Ética da OAB, ele não permite esse tipo de conduta. Então, o que a gente faz é a gente usar a expertise que a gente tem para trazer ali entendimentos, trazer jurisprudência, fazer a vinculação com a lei. Mas jamais o advogado ele pode pegar e garantir um êxito para o cliente, sabe? Não pode. Isso aí. E assim, eu acho que isso é até antiético. Não pode. Mas realmente, a gente pode dizer assim, com a experiência, a gente tem uma ideia das causas que são potencialmente mais... Como é que eu posso dizer? Que existe uma chance maior naquela determinada demanda ali. Mas que mesmo assim envolve os riscos, porque o poder da caneta não é nosso. Aí o problema aqui é que eu acho uma falha terrível, porque, por exemplo, ele estava certo, ele teve o recurso deferido, só que não contabilizaram. Não, aí com certeza teve... Pode ter sido um erro humano. Um erro humano. Pode ter sido sei lá... Enfim, eu não vou julgar. Mas o garoto, com tudo que ele já fez, gastando, indo de Recife para Natal, não contabilizaram o ponto. Deram deferido no recurso e ele não entrou. Realmente, cabia questionamento aí nesse caso. Aí você tem que fazer um questionamento desse, aí você tem que acionar o juiz, sabe? Deveria ser um pouco mais fácil o acesso, talvez, né? Porque ele foi deferido. Aceitaram. Um contato com a banca, né? É mais fácil contato com a banca, porque realmente um contato com a banca, ele não tem, ninguém tem contato, difícil. Não tem contato com a banca. Manda um e-mail e fica ali naquela... Eles não respondem, eles não atendem. Se você liga até no telefone mesmo que está no edital, não recebe. Às vezes, quando atende outro setor, fala que não tem nada a ver, que a comissão trabalha de tal hora a tal hora e depois vão embora e não atende telefone. Enfim, você não tem contato com a banca. É justo não ter contato com a banca? Para dizer assim, não vai ter contato com a banca porque ninguém vai dizer que você colocou, porque você conhece alguém da banca. Beleza, isso aí eu concordo. Mas nesses casos, entendeu? De tipo, a pessoa chegar lá, vai entregar o recurso e aí no fim do dia sai a lista de quem foi entregar o recurso. O nome da pessoa não saiu na lista, mas a pessoa foi. A pessoa tem um canhoto que entregou a documentação. Como é que a pessoa faz? Não consegue falar com ninguém. Aí esse já foi outro caso que aconteceu do menino que era de Maceió e estava concorrendo em Recife. E é sempre assim, sempre com a pessoa que não mora no estado, que ela não pode nem ir lá bater na porta do quartel para dizer, por favor. Entendeu? Imagina, é muito complicado. Deve ser, assim, desesperador, né? É desesperador. Outra situação que você falou agora, tocou num ponto interessante aqui sobre a questão de comprovação e de documentação, tanto em relação à comprovação de prática, quanto também a questão de escolaridade, que seria o diploma. Gente, fato. Os editais vêm dizendo, você vai fazer a comprovação da escolaridade e a comprovação do diploma na terceira fase do concurso. Só que a posse vai ser ainda um ano para frente. Você não tem ainda aquela escolaridade ou aquela comprovação.
não é isso que diz os nossos tribunais. Então, hoje existe uma súmula específica sobre isso. E a comprovação tem que ser feita no ato da posse. Então, o que acontece é que muita gente, às vezes, você é, por exemplo, um cadastro de reserva, Aham. e você vai fazer aquela comprovação ali ainda naquele momento, mas você só vai ser chamado se for chamado daqui a 1 ano e meio. Sim, Então, você se prejudica muito ali quando você faz a comprovação ali sim. com antecipação, É. né? Uhum. E, às vezes, acontece também das pessoas, elas terminaram o curso e estão apenas com o certificado ali de conclusão. Sim, Fizeram somente a colação. Não tem ainda o específico, o diploma, no caso, o papel emitido ali sim, pela instituição. Então, também é um erro. Então, isso não pode acontecer. Tem que ser aceito o certificado de conclusão. sim. Então, isso aí são causas potencialmente boas, porque realmente já Uhum. se tem uma súmula sobre isso. Então, mas são casos que às vezes as pessoas não têm o conhecimento daquilo ali e acaba se submetendo porque tá no edital. É. Então, tá ali a previsão editalícia. O ideal, também, outra situação do cenário ideal, seria os candidatos, eles poderiam fazer impugnações aos editais antes. Tem um período bem curto. Então, lançou o edital, Já tem que. existe a possibilidade de se impugnar. Sim. Então, viu ali que tem essa situação da comprovação da escolaridade ou da comprovação do diploma em fase muito anterior à posse, que não é ali, terminou o curso de formação, fez a comprovação, posse, exercício. Então, é uma situação que está muito, gritante a respeito de tempo. Tem uma situação de um concurso de um estado aqui agora que é 1 ano. Não, é muito tempo, gente. É muito tempo. 1 ano, então, Muito tempo. muito tempo. Mas o que é que acontece? O pessoal não lê o edital nem depois que faz a inscrição. Que, tipo, tô concorrendo. Imagina ler antes daquele período de impugnação. É muito raro. Ó, até hoje, 2 anos que eu faço assessoria, uma pessoa me falou que ia fazer impugnação. Uma. Realmente, não é uma prática habitual. Não. Essa questão de leitura é uma questão delicada, complicada, porque essa coisa que a gente estava falando aqui há pouco sobre as certidões que precisa emitir em relação à questão de antecedentes criminais, ou outros tipos de certidões. Aí acaba que alguns candidatos entregam as certidões erradas Uhum. e às vezes é falta de leitura. É. Então, o que seria também o recomendável? Imprime aquela página do edital, pega um marca-texto, 2 com folhas coloridas. Então, você vai ali pausadamente lendo. E se colocar a certidão é da onde? Certidão da Justiça Estadual, grifo estadual. É. Então, grifa o federal. Porque aí, visivelmente, você vai trabalhar ali um outro lado cognitivo ali seu para você Aham. olhar ali É. e ter essa percepção de que federal é uma coisa, estadual é outra, não se misturam, uma não supre a outra. Então, se te pede uma certidão do TRF 5, primeiro e segundo grau. Ah, eu vou entregar do segundo grau, por quê? Se eu cheguei no segundo grau, é porque eu tive processo no primeiro grau. Em tese, a pessoa está certa. A lógica realmente é essa. Se eu estou em segundo grau, eu já passei pelo primeiro. Mas no direito, como sempre tem as exceções, existem tipos de processo que você já entra no segundo grau e não entra no primeiro. Uhum. São alguns casos específicos, mas existe. Sim. Existe. É bom ser sempre literal, né? Eles Então, são, né? Literais? Eles Então, se pede copiou, colou. Primeira, primeiro segunda. e segundo grau, é primeiro e segundo grau. Não, Não, tem como fazer interpretação disso. E Aí... tem os casos também, por exemplo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um caos para tirar a certidão estadual lá, porque lá tem interior do Rio, Baixada Fluminense. Lá tem. Nossa, não é uma certidãozinha simples que você pega igual qualquer estado e tira no site. Então, tem formas, né? Dá para fazer online, mas eu sempre indico quem puder pegar a presencial. Aí, para você pegar a presencial, você tem que dar entrada no site. Aí, eles dão 8 dias úteis. Aí, você vai lá no centro do Rio, presencialmente. Aí, são 4 ofícios. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. É um caos, assim, para você conseguir as certidões no Rio. Então, a senhora não tem ideia o tanto de gente que já foi eliminada, porque pegou a certidão no Rio de Janeiro errada. Nossa. Uma certidão estadual, só. Uma certidão estadual. Certidão de TRF, né?
certidão federal, Tribunal Federal. Muita gente também. Por quê? Tem primeira região, segunda região, terceira região. A pessoa nem procura saber, nem dá um Google, sabe? Tipo assim, qual é a primeira região? Eu sou que região? Qual será a minha região? Ah, vou pegar da minha região, né? Primeira região é o Centro-Oeste, segunda região. Não. Ah, Sertão Federal. Pega qualquer uma que tá lá. Aí a pessoa que mora em São Paulo, que geralmente é lá é segunda região, se não me engano, entrega da quarta. O pessoal aqui de Brasília, que é a primeira região, entrega da segunda. E assim vai. Só que agora os editais, os nossos editais de temporário, eles pegam as certidões só na última chamada. Então, antes era na primeira, dava tempo de fazer recurso. Aí tem essa questão, né? Por exemplo, agora nós vamos ter a concentração final, que já é a habilitação, a matrícula para a incorporação. O pessoal tem que levar as certidões. Quem entregar alguma certidão errada naquele momento já vai ser excluído. Não tem recurso para a concentração final. Tem que ter muita atenção. Não tem recurso para Muita concentração atenção. final. Muita atenção. E, assim, você deu o exemplo do Rio de Janeiro. Gente, o Rio de Janeiro é um estado complicado para tudo. Para o judiciário, vou dizer a você. Para entrar com ação no Rio de Janeiro, tem que ser... Porque hoje a gente tem uma situação que, quando a gente vai entrar com ação, a gente pode escolher se a gente entra no domicílio do autor, se a gente entra também no domicílio do réu. Uhum. Então, quando são concursos, por exemplo, contra a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, que tem sede em Brasília, e Sim. também, a maioria das vezes, é o Sebrasp, Uhum. então nós podemos também ir para o TRF1, que eu até aconselho mais, porque como eles lidam muito com matéria de concurso, então estão mais habituados. Então, você pode ir para um TRF do seu estado, por exemplo, a pessoa que mora no Recife. O TRF do Recife é o 5, TRF5. Uhum. Então, você pode optar. Ou você vai para o TRF5, ou você vai para o TRF1, que é onde é sediado a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal. E também acredito que na questão das Forças Armadas também, a depender da regionalização ali do seu concurso, Sim. poderia se estudar para onde iria distribuir a ação. Isso é muito importante. No caso de uma ação que a gente tem essa possibilidade de escolha, eu não vou para o Rio de Janeiro de jeito nenhum. Não vou. Tudo no Rio de Janeiro é mais complicado. Tudo. Então, acaba que eu faço Deve ser porque lá é maior, será? Porque lá é muito grande, né? Eu vou nem falar. Gente, eu tô colocando a doutora aqui Porque realmente é uma situação assim... É difícil, né? É muito difícil. E, obviamente, que eu tenho as questões éticas que Sim, acaba que não tenho como falar. Então, eu só aconselho não ir pra lá. Simples assim. Casos de Recife, eu já vi parar aqui, né? Dessa questão de altura e tal. O pessoal do TRF5 manda pra cá. E já aconteceu muito caso desse com a senhora, ou os que a senhora coloca lá resolve? Olha só, não é tão comum também, pelo menos dos TRFs, de haver essa questão deles colocarem uma ação individual, uma ação que seria personalíssima, para um outro tribunal em que o autor ele é domiciliado naquele tribunal de origem, TRF5. Então, só vendo que foi o caso, por que foi declinada essa competência? Porque aí chama um declínio de competência. Ele disse que não teria competência para aquilo e remeteu para um outro TRF. Então, de repente, às vezes pode acontecer de, por exemplo, a determinada situação que está ocorrendo. Estou falando hipoteticamente porque eu não sei o que foi o caso exatamente. Mas poderia ter acontecido assim, de que no TRF1, que é esse que a gente está agora aqui em Brasília, está correndo uma ação civil pública que iria alcançar agilizar, né? todos os candidatos. Então, em detrimento daquele do público, que seria ali do privado, ali de uma pessoa só, ele vai e concentra aquela gama de ações em um lugar só. Então, às vezes, existe também essa questão da ação civil pública e também existe um outro tipo de ação também que faz uma reunião de processos para se julgar, para se ter um entendimento único em relação à competência ou em relação por exemplo, na Bahia teve um incidente, né, que se chama Incidente de Resoluções de Demandas Repetitivas, IRDR. O que é isso? Um determinado processo seletivo ou um concurso
uma questão veio muito errada. Então, uma questão que falava que o TRF1, que é de Brasília, não é Brasília, é no 5. Todo mundo sabe que é lindo, tá? É um erro grosseiro. Então, entrou 1.500 candidatos entraram de uma vez. Tô dando também um exemplo. Daí, ficou todo mundo, o judiciário ficou louco, porque como é que pode? De repente, uma demanda em massa. Então, quando sobe o tribunal vai, calma. Vamos parar isso aqui e vamos julgar, vamos analisar essa demanda aqui, esse tipo de questão, que foi o que aconteceu realmente lá na Bahia. E essa decisão que for deferida aqui, ela vai valer para todos os processos. Então, pode ter acontecido alguma coisa assim, nesse sentido. Aí tem esses trocos, né? Também já vi casos de pessoas da minha turma, né? Que tinha questão de 40 anos, que antes você podia ficar até 44, agora até 40, enfim. E aí algumas conseguiram com liminar e tal, e outras não. E o que diferenciou foi o local que eles deram entrada lá na ação. Infelizmente. Aí isso pro advogado é terrível. Né? Porque aí vai dizer, poxa, eu consegui, eu não consegui, aí é tribunal diferente. Então, é horrível. terrível, né? Deveria se ter um entendimento para alguns tipos de demanda, entendimento único, mas aí vem a jurisprudência para todo lado. Então, às vezes, existe. Óbvio que a gente vai usar o que é mais favorável para a tese que a gente está levantando. Então, aí tem uma gama de jurisprudência que vai dizer que a altura a gente sabe que é um fato ali, é muito, muito técnico. Depende muito também, né? Então, você vê que eu, por exemplo, eu disse, eu tenho 1,60 m, então o que é que eu não vou conseguir fazer que... Uma pessoa com 1,65 m. Isso, aí a gente conversando, então você veio com uma observação que uma pessoa que entende sobre isso, né, sobre a questão da altura, explicou para você. Sim. Por causa desse meu sentimento que você tava, né? Foi uma pessoa, isso? uma pessoa bem próxima, que inclusive ela até procurou vocês lá. Conta. E aí foi o seguinte, ela tinha 63, né? 63. E parece que cada vez que ela ia medir nos recursos, ela diminuía, cara. Ficava a pessoa, né? Não vou falar se é homem ou mulher. E aí eu só sei que foi com o advogado. E o que aconteceu? Eu fiquei tão impactada, porque era conhecida minha também. Eu falei, gente, eu vou procurar, vou ver com quem eu converso, o que é que acontece, vou ver dos dois lados. E aí uma pessoa que entende do assunto me falou, olha, tem várias coisas. Por exemplo, ser militar não é só a função que você entra, que você vai exercer. Aí você é advogada, você vai entrar na Força Aérea, você vai ser só advogada. Não, você vai ser militar primeiro. Então, você tem que pegar em arma, você tem que fazer várias coisas de militar. Uma mão de uma pessoa com 1,60, provavelmente ela vai ser um pouco menor da pessoa que tem 1,65, talvez, não sei. Então, para você, como falar, abraçar a arma ali, né, a forma correta, o gatilho e tal, às vezes o pessoal que tem uma mão menor não consegue, então isso dificulta você na hora do tiro. Isso vai prejudicar você na hora que você vai precisar usar para alguma coisa. Você trabalha na UTI aérea, você vai precisar fazer um salvamento em alto mar, joga corda, enfim, tu não vai conseguir pular, descer, pegar na corda. A altura, ela realmente pode tem essa variação, né, para o militar. Eu entendi quando essa pessoa me falou esse ponto de vista também. Então, eu entendo o ponto de vista da pessoa que tá, poxa, eu sou administração, mas eu entendo também, porque eu já fui militar, eu sei que eu não sou só administração. Eu vou pegar uma arma, eu vou segurar um fuzil. Sabe quanto mede um fuzil? Sabe quanto mede um fuzil, que é a força que você vai entrar? Entendeu? Então, você tem 1,60, você é quase do tamanho do fuzil. Aí eu entendo, você tem que ter um pouquinho de centímetro a mais para poder segurar, sem contar na força que ele faz na hora que você vai atirar, entendeu? Então, a altura, realmente, para o militarismo, eu acho assim, que tem que ter uma razoabilidade, um peso, um equilíbrio. Poderia fazer o quê? Poderia fazer um teste, sei lá, pega uma coisa de uma arma de plástico, ver se a pessoa consegue fechar ali, abraçar a arma, ver se ela tá do tamanho, enfim. Eu acho que tem que atualizar, né? Isso. De repente, avaliar de forma técnica e científica. Então, a altura, ela é necessária por este motivo. Agora, de repente, pode acontecer de alguém superar esse motivo. Porque você fala, mas a questão de que jogou uma corda e você desceu para fazer aquele socorro e você voltou e você não tem 1,80 m para você alcançar de volta, subir, escalar, mas você pode saltar. Então, de repente, uma pessoa menor, ela pode ter algumas outras aptidões que ela consiga suprir. Então, de repente, ela pode ter uma avaliação mais aprofundada, mais apurada, para não haver algum tipo de discriminação. Pois é. E até porque, hoje em dia, as pessoas baixas, altas,
a questão de preparo físico, a questão É muito relativo, gente. de hoje a medicina, do que pode melhorar a questão corporal, a questão técnica, a questão de desenvolvimento, a Tem suplementação, exames, né, também. Tem um exame que você exames. faz no osso, que mostra quanto você ainda pode crescer, dependendo. Tem piloto que só pode, por exemplo, piloto tem a complexidade de altura máxima também. Você não pode ter 2,5 metros e não vai conseguir entrar na cabine para pilotar, entendeu? Então, nas Forças Armadas tem muito isso. Tem a altura mínima e também, para alguns casos, tem a altura máxima. De repente, sim, talvez precisasse fazer uma atualização em relação a De isso. muita coisa, né? E realmente a questão funcional. Ah, ok, você até fiquei pensativa, você trouxe para mim uma reflexão sobre essa questão do enfermeiro. Eu já sabe, a pessoa um fisioterapeuta, um técnico de enfermagem e vai fazer ali um resgate médico. Então, vai fazer ali um resgate. Em alto E por que mar. ela precisa ter 1,60? E quando você falou na questão de que para socorrer, como é que eu tenho o meu tamanho da minha perna e eu vou precisar superar um obstáculo? E como é que eu vou conseguir Então, superar aquele obstáculo? Então, realmente fica a reflexão. Agora, a depender do preparo e do condicionamento daquela pessoa, que aí pode ser avaliado no curso de formação, Isso, em exames específicos, isso. em avaliações específicas para Uhum. determinadas funções, o máximo de que a questão da altura poderia impactar, para poder não haver nenhum tipo de discriminação. Gente, tem Você que não bater deixar nessa pegar, né, tecla. não deixar. Então, é uma reflexão também que isso aí deveria ser revisto. Em alguns estados, na questão das polícias, polícia militar, que aí realmente vai para a questão também do legislativo, né, que vem ali, que tem que ter um apoio político para poder modificar a lei do cargo, né, porque tem essa vinculação na lei do cargo. Então, em alguns estados até já se tem ali já, no caso do feminino, né, porque o Nordeste, por exemplo, as mulheres são menores do que as mulheres do Sul. Ah, sim, Então, se tem um problema aí na Então, questão da altura. cara, é incrível, né? Tem Então, que... para a polícia, a gente bate nessa questão, entendeu, Tarcísio? Então, muito mais do que a questão do armamento e tudo mais, tem a questão da localização, a Sim. questão de toda da população regional. Isso, é verdade, é Então, verdade. dificilmente a gente vai ver mulheres de 1,80, 1,79, não é? No Nordeste. Então, No Sul você vê no Sul, cada no metro. Sul. Mas no Nordeste não. Então, a gente aí tem uma diferença em relação às polícias. Então, acaba que, por exemplo, em Pernambuco, há um movimento de uns deputados que estão ali Que apoiando a causa legal. nessa questão de altura, né? Que legal. E porque realmente faz sentido. Sim, faz Se você for sentido. analisar a questão de Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Paraíba. Então, a questão regional Legal. ali. E quando a gente parte para cá, e aqui, tanto que a gente vem para cá, pro DF, e vai para Gramado, por exemplo, a gente vê aquelas mulheres altíssimas. Então, e no Nordeste somos menores. Aí deve haver um equilíbrio. É quando a gente chega ali na questão da proporcionalidade, da razoabilidade, do equilíbrio, para poder não haver o tiro sair pela culatra. Eu precisaria fazer uma avaliação por causa de determinada arma. Mas a gente pode usar outra arma? Talvez outra arma que pudesse E não se deixar de adaptar. contratar aquele profissional, né? E como já falamos. Isso deixa de abrir oportunidade para as mulheres, porque as isso. mulheres do Nordeste são menores. Sim. Então, é uma discussão amplíssima. Eu acho que o que fica, né, pra gente já fechar aqui, o que fica de reflexão e de uma calma, né, uma tranquilidade maior é o ter o conhecimento, saber que o direito, o advogado, o juiz, né, o judiciário em si está aí para fazer a equivalência entre a força que quer isso e você que tem aquilo e que o cargo exige isso, mas quem é que vai, né, medir? Quem tiver, né, como correr atrás, corra atrás mesmo, vá atrás do seu direito, lute com as armas certas, com as pessoas certas, porque temos casos de, né, inúmeros profissionais que diz que vai fazer, não faz, perde prazo, enfim, todo mundo sabe, não precisa ficar falando, né? Mas acontece. E é isso. Então, para concurso, para temporário, para qualquer cargo, né, que você for, que tem essa seleção mais detalhada, essa seleção mais crivo, né, mais específico, eu acho que realmente, assim, não entra se você não tem tempo de se aprofundar, de ler, de se conhecer. Se conhecer é uma coisa muito legal, né? Primeiro, para você ter certeza dos seus exames, para você saber que você está bem e você ir atrás do seu direito com firmeza, não com baixaria, com não sei o quê. Não, fica na sua e vai lá e atrás do seu direito, pronto, acabou.
E a doutora Juleika, gente, é esse amor de pessoa que vocês estão conhecendo. Ela é muito acessível. Ela está aqui em Brasília porque veio para a formatura dos alunos, não, dos clientes da Polícia dela, da Federal. Polícia Federal. Então, ela é dessas, é muito parecida comigo, porque eu amo ir para a formatura dos meus alunos também. Se convidar, eu vou. E convida, eu vou. E ela vem pagar até passagem, né? Porque no caso eu vou mais aqui em Brasília, enfim. E é isso, quem precisar, né? Doutora, fala sua rede social, seu contato, o que a senhora quiser Bem, deixar de hoje aviso pra galera. nós temos 2 páginas. A página do escritório é a Juleika Advogada Oficial. E aqui eu tô sempre ali movimentando em relação ao dia a dia, a rotina. É o Advogada dos Concurseiros, que é realmente a página, assim, que tem a minha identidade. E, no caso, a Juleika Advogada Oficial é realmente a página do escritório. Então, é ali que traz Legal. informações técnicas sobre o escritório. Uhum. E a minha página é o Advogado dos Concurseiros, que realmente eu amo estar trazendo informação, amo estar trazendo essa rotina, não somente a respeito do direito do concurseiro, mas também a respeito da advocacia para concurso, Sim, que é legal. também uma área que eu falo muito e que eu estou cada dia falando mais. Porque nós precisamos de profissionais qualificados, de mais profissionais em outros estados atuando também sobre a demanda, e é escasso. Então, acaba que, como não tem conhecimento sobre advocacia de concurso, então pessoas de outras áreas acabam pegando uma causa sem saber o que fazer, e infelizmente acaba que uma condição errada. Eu, por exemplo, não sei para onde vai direito trabalhista ou previdenciário. Se você me perguntar com quantos anos se aposenta, infelizmente eu não sei. É um absurdo, mas eu não sei, porque eu só vi previdenciário na faculdade pincelada e nunca mais na vida. A gente Não tem que atualizo saber, sobre né? isso. Então, acaba que é outro. Sua Esse área é agora outra. é o meu projeto, que é falar sobre a advocacia de concurso. Legal. E a gente poder trazer, qualificar profissionais no Brasil para atuar nessa área e a gente poder aí ajudar pessoas e não Sim, prejudicar pessoas, prejudicar então, por pessoas. alguma falta de conhecimento técnico. É verdade. Então, agora a gente vai seguir também por esse caminho no Advogado dos Concurseiros. Ai, que legal, gente. Então vamos lá, quem quiser, né? Inclusive eu já estou me voluntariando, quero fazer logo direito já para conseguir fazer logo esse entrar nessa área que é muito boa, porque eu já manjo ali dos editais e tal. Enfim. Você vai vamos ser uma ver, advogada né, querida? brilhante, não tenho dúvida nenhuma. Gente, então é isso. Olha, muito obrigada, doutora. Obrigada Volte pelo sempre, convite. sempre que vier a Brasília, pode vir fazer podcast com a gente. Vamos colocar vários temas, várias Com coisas. certeza, com que certeza. é infinito. Isso aqui, Sim, nossa senhora, muito tema. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela sua atenção. Compartilha, curte nosso canal, se inscreve e curte também a página da doutora. Segue a doutora Juleika, advogada dos concurseiros. Muito obrigada por tudo. Estejam conosco e tamo junto. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.